aí, gente, tudo bem? Vamos ouvir a voz de Deus mais uma vez? Antes de iniciar nosso terceiro estudo, que é a origem do mal, nós vamos fazer uma oração. Então, oremos. Senhor Deus que habita nos céus, obrigada, Senhor, por mais um estudo, por mais um dia que estamos aqui para abrir a Tua palavra, para entender a Tua vontade. Que o Senhor se faça presente aqui, que o Senhor mande Teu Espírito Santo, para que eu não possa falar de mim mesma, mas inspirada pelo Teu Santo Espírito. Me use para falar da Tua palavra e abençoe cada pessoa que assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Deus criou os seres humanos e os anjos para serem bons. Mas como foi que o mal surgiu? Será que Deus nos criou para serem maus também? Não, Deus não criou robôs, Deus criou seres humanos com livre arbítrio. Então nós podemos escolher o que nós queremos. Eu posso escolher adorar a Deus ou eu posso escolher não adorar a Deus. Eu sou livre para escolher isso. Deus não quer uma adoração forçada. Como se eu dissesse para uma pessoa, diga assim que eu sou bonita. Você me acha bonita? Diga isso. Aí a pessoa vai lá e fala só porque eu disse, nossa, como você é bonita, eu vou ficar feliz me achando por causa disso. Que graça tem uma coisa forçada? Tem que ser espontânea, tem que ser por amor, tem que ser admiração, tem que vir do coração, tem que ser uma coisa do coração e não uma coisa forçada. Forçada não adianta. Se Deus quisesse ter criado um exército de robôs para adorarem a Ele, para dar honra a Ele, não faria sentido uma coisa forçada. Deus quer algo espontâneo. Então, nós somos livres para escolher o que queremos, nós temos o livre-arbítrio para escolher se vamos adorar a Deus ou não. Então, nós podemos escolher se vamos ser bons ou maus. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, para ver de quantos anjos é composto o exército de Deus. Que diz assim: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e anciãos. Então milhares, milhões de anjos. O exército de Deus é composto por todos esses anjos. E para que esse tanto de anjos? Muitos desses anjos estão ao nosso redor, nos protegendo. Lá em Salmo 91, versículo 10 e 11, se não me engano, que diz assim: porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Então nós temos nosso anjo da guarda, nós temos anjos ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando do mal. Muitas vezes nós achamos que as coisas são obra do acaso, mas não, são os anjos de Deus nos protegendo. Vamos abrir agora em Ezequiel, capítulo 28, versículos 14, 15 e 17. Que diz assim: Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Então, Lúcifer era perfeito em seus caminhos. Ele era lindo e ele começou a se sentir o bonzão porque ele era bonito, porque ele era poderoso. E ele se corrompeu, aqui fala que foi achada iniquidade nele. Iniquidade é pecado, pecado é a transgressão da lei. Então, ele pecou, se achou pecado em Lúcifer. Ele era livre para escolher o que ele queria. E ele escolheu ser mal, ele escolheu o lado ruim das coisas. Agora vamos abrir Isaías 14, 12 ao 14. Aqui vemos uma intrusa querendo atrapalhar o meu vídeo, né? Dá oi pro pessoal. Fala, oi, gente. Aí aqui em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14, que diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado, no monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo.
14. Então, Lúcifer, ele queria se assentar no trono de Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Lúcifer, que era só abaixo de Deus, Jesus ele era menor. Então, tipo, ele, depois Jesus e Deus, esses eram maiores que ele. E ele queria ser como Deus, ele queria ser Deus. Ele não se contentava em ser um anjo de luz, em ser um anjo poderoso, em ser um querubim da guarda. Ele queria ser Deus, ele queria tomar o trono de Deus. Olha só a ambição de Lúcifer. E houve um tempo que a ambição de Lúcifer era adorar a Deus, era seguir as ordens de Deus. E ele chegou a esse ponto de querer ser melhor que Deus, de querer tomar o lugar de Deus. Olha a audácia de Lúcifer. E hoje em dia as pessoas também estão querendo ser como Deus. Se a gente olhar ao nosso redor, as pessoas querem dominar o mundo, querem criar coisas, querem saber mais do que Deus. Impressionante como Satanás usa as pessoas para tentar conseguir algo que ele não conseguiu. É claro que eles não vão conseguir também, né? Apocalipse 12, 7 ao 9. Vamos abrir. Que diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, ele e a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. E agora aqui no versículo 4, ainda do capítulo 12, que diz assim: sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Só essa parte. Então, Satanás foi lançado do céu. Houve a batalha no céu, ele e Jesus brigaram lá, lutaram. E lógico que ele não era mais poderoso que Jesus, e ele foi lançado à terra. E com ele veio 1/3 dos anjos, 1/3 dos anjos que se simpatizaram com ele, que apoiaram ele nessa questão de querer ser melhor que Deus, de querer tomar o lugar de Deus. Eu não quero seguir as ordens de Deus, eu quero ser o dominador. Eu quero ser melhor que Deus. Se eu governar, vai ser um governo melhor. Eu vou ser mais poderoso. Então era isso que ele pensava. E muitos pensaram como ele, e assim foram lançados à terra. Quem acompanha Satanás é lançado por terra, sofre as consequências, assim como ele. Então a gente tem que olhar que lado nós estamos querendo seguir. O nosso livre-arbítrio serve para isso, para escolher qual lado nós vamos seguir. Vamos pesar na balança as duas coisas. Será que eu vou servir a Deus ou vou servir Satanás? Olhe só a bondade e o amor de Deus, e olhe os enganos de Satanás, tudo que ele causa, toda a destruição que ele é capaz de causar. Vamos abrir Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 17, para entender a origem do mal melhor, né? Gênesis 2, 15 ao 17. Que diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore de conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e disse que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim. Olha que presente maravilhoso. Só não podiam comer de uma árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, eles iriam morrer. Essa foi a ordem de Deus. E o que ocasionou a desobediência? A imortalidade. O ser humano perdeu a imortalidade por causa da desobediência a Deus, porque eles desobedeceram uma ordem simples de Deus. Mas aí a serpente veio e falou alguma coisa com a mulher contrária ao que Deus disse. Vamos ver. Gênesis 3:15, que diz assim... 3, 1 ao 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Eles iam morrer de fome? Olha a astúcia de Satanás. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal.
Olha a astúcia de Satanás. Ele queria ser como Deus lá no céu. E aí ele falou com a mulher que se ela comesse do fruto, ela ia ser como Deus. Então ele colocou nela o desejo que ele tinha de ser como Deus. Ele não conseguiu e veio e implantou esse desejo no coração de Eva. E aí agora no versículo 15 que eu falei, que diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o restante dela. Este ferirá sua cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar. Assim que Adão e Eva pecaram, Deus deu uma sentença que haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher. Mulher em profecia quer dizer igreja. E serpente é Satanás. Então aqui estava uma profecia, a primeira profecia, de que Deus colocaria inimizade entre Satanás e a igreja de Deus, entre o povo de Deus e Satanás. Essa seria a inimizade. Quando foi que a igreja de Deus, o povo de Deus, feriu a cabeça da serpente? Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Então assim Satanás está derrotado a partir da morte e ressurreição de Jesus. Ele não tem mais domínio sobre esse mundo. Nós podemos escolher a salvação e ser salvos. Claro que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus disse que se comesse do fruto proibido, certamente morreriam. Isso trouxe consequência para todos nós. Mas Jesus, ao morrer na cruz e ressuscitar, ele tomou o domínio dessa terra. Então, nós podemos ser salvos. Nós não precisamos morrer, porque ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida. Aqui no versículo 21 do capítulo 3 diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então Deus disse que certamente morreriam. Ali em Gênesis, quando eles pecaram e eles descobriram que estavam nus e ficaram com vergonha, Deus matou o primeiro cordeiro, fez o primeiro sacrifício. Deus foi o primeiro sacerdote. Ele fez o primeiro sacrifício ali, sacrificou um animal, tirou a pele deles e fez roupa para Adão e Eva. E esse primeiro sacrifício simbolizava Jesus, que já desde antes da criação do mundo, esse plano da salvação já estava feito. Deus já teria planejado. Olha, já tinha planejado. Se eles pecarem, eu terei um plano. Então, o cordeiro sacrificado ali simbolizava Jesus, que morreria por nós, para cobrir a nossa vergonha do pecado, para nos dar suas vestes de justiça. Então, isso já foi desde a fundação do mundo. Assim que eles pecaram, Deus tinha um plano. Deus ama a gente tanto, olha só o amor incrível de Deus. Mesmo que ele disse que nós morreríamos, ele tinha um plano caso nós pecássemos. Vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Que diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. E a parte que eu quero focar é essa aqui: o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Jesus morreu na criação do mundo? Não, Jesus morreu na cruz, muito tempo depois da criação do mundo. Mas aqui está se referindo àquele primeiro Cordeiro que foi sacrificado para fazer as vestes para Adão e Eva. Agora nós vamos ver 2 Coríntios 11, 14. Porque Satanás enganou Adão e Eva e ele continuou enganando muitas pessoas em todas as gerações. Mas vamos ver como ele nos engana hoje. 2 Coríntios 11, 14. Que diz assim: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O 15 também. E, portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, Satanás hoje em dia se disfarça de anjo de luz. Se disfarça em ministro de justiça, se disfarça de pastor, de pessoa que diz seguir a palavra de Deus, que diz estar falando da palavra de Deus, mas não fala. Nós temos que ver se o que essas pessoas que se dizem fazer milagres, que dizem fazer essas coisas, estão seguindo a vontade de Deus. Se ela segue a palavra de Deus, se ela segue o que Deus diz, sim, vem de Deus. Mas se não,
pode saber que vem de Satanás. Que são servos de Satanás fingindo ser servos de Deus. E agora Mateus 24, 24. Que diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os próprios eleitos. Então, muitos servos de Satanás vêm fazendo milagres e maravilhas, curando pessoas, mas eles não estão seguindo a vontade de Deus. Satanás tem domínio. Satanás é capaz de fazer descer fogo do céu e enganar muitos. Então, a gente tem que prestar atenção no que essas pessoas estão dizendo, no que elas estão seguindo. Se só está pregando, ai, paz e amor, Deus é amor, nós podemos tudo, vem aqui, eu vou te curar. Não é assim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, nós temos que estudar toda a Bíblia para que a gente não possa ser enganado por essas coisas que Satanás coloca. Satanás muitas vezes quer encher nossos olhos com uma cura, um milagre, um bem material, mas isso não é a vontade de Deus. Talvez isso não seja a vontade de Deus. Se Deus nos curar, Ele é Deus, mas se Ele não nos curar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo poderoso. Lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego disseram que se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não, fique sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos diante da sua imagem. Então, eles iriam crer em Deus, eles iriam aceitar o poder de Deus, o amor de Deus, eles continuariam confiando em Deus, mesmo se eles morressem ali queimados naquela fornalha. Então, isso é um exemplo para nós, que nós devemos crer em Deus, independente de ver os milagres ou não. E se os milagres não vêm de Deus, de que adianta você ter uma cura, ter uma coisa aqui nessa terra e perder a sua salvação por estar seguindo coisas e pessoas que são contrárias à palavra de Deus? Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Apocalipse 12, versículos 12 ao 17. 12 e 17, os versículos. Que diz assim: portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam, mas dai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, está cheio de fúria, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo. E agora o versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o diabo está irado contra nós, porque ele sabe que resta pouco tempo, ele sabe que ele já está derrotado. E ele está especialmente irado contra a igreja de Deus, contra o povo que guarda os mandamentos de Deus, contra os que são fiéis, que obedecem. E em nossos dias existem pessoas que não se iludem com o que as outras pessoas dizem, que não se importam em seguir o que a maioria está seguindo, com o que seguir o que a multidão diz, com o que é o que as pessoas estão seguindo. Pessoas que aceitam ser diferentes, que aceitam ir na contramão do mundo, ser diferente. Como é possível vencer Satanás? Vamos abrir em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18. Que diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, nós devemos nos revestir da armadura de Deus, nós devemos orar, nós devemos seguir a tua palavra, fazer a vontade de Deus.
ter fé e orando a Ele em todo o tempo. Nós devemos estar lembrando que nossa luta não é contra pessoas, é contra os poderes espirituais do mal. Então nós devemos estar cada dia preparados, a cada momento preparados, porque Satanás vai colocar suas ciladas na nossa frente para tentar nos derrotar, para fazer a gente perder a salvação. E como que nós vencemos essa luta? Com a armadura de Deus. Imagine a seguinte situação. Você tem duas feras para lutar em uma batalha. E aí, cada uma está em uma jaula e na primeira jaula, a primeira fera, você alimenta ela muito bem mesmo, com tudo que ela precisa. E a segunda fera, de vez em quando, você dá alguma coisinha, de vez em quando. E aí, na hora da luta, qual você acha que vai estar mais forte? Na hora da luta, qual você acha que vai estar mais forte? Aquela que foi melhor alimentada. Então, assim é com a gente. Se nós alimentar, assim é conosco. Se a gente alimentar o nosso lado espiritual, se a gente se fortalecer a cada dia em Deus, nós poderemos vencer. Essa nossa natureza vai vencer. Mas se nós alimentarmos as coisas ruins, do nosso lado ruim, se nós só focarmos nas coisas ruins, coisas que não agradam a Deus, qual natureza você acha que vai sobressair? Quem você acha que vai vencer essa batalha? Será que Deus ou Satanás irá vencer? Nós precisamos tomar cuidado, porque Satanás está irado conosco, está tentando nos levar ao precipício, está tentando levar o máximo de pessoas possíveis com ele, porque ele sabe que ele está derrotado, ele sabe que o fim dele é certo. E nós precisamos estar cada dia cingindo, usando a armadura de Deus. E assim nós iremos vencer as tentações de Satanás. Então, alimente o seu lado espiritual. Os vizinhos não colaboram com o meu vídeo. Então, eu vim gravar aqui no fundo, né? Tem cachorro latindo aqui. Mas eu espero que você tenha conseguido ouvir a voz de Deus. Que Jesus abençoe a sua vida a cada dia. Vamos fazer uma oração para finalizar? Oremos. Senhor Deus e Pai que habita nos céus, obrigada por mais esse estudo. Obrigada por aprendermos que o Senhor nos criou para serem bons. O Senhor nos criou para serem pessoas perfeitas. Porém, o Senhor não criou robôs, o Senhor criou seres humanos e anjos com a capacidade de escolher o que vão fazer, com livre-arbítrio. E nós somos livres para escolher seguir o caminho do bem ou do mal. Obrigada pelo teu amor, Senhor, e que o Senhor nos ajude a cada dia a estar fortalecendo com toda a sua armadura, para que possamos resistir a Satanás, para que possamos permanecer inabaláveis. Obrigada pelo plano da salvação que o Senhor fez por nós lá na fundação do mundo. Obrigada por todo o seu cuidado, Senhor. Abençoe cada pessoa que estudou aqui, que elas possam ter compreendido a tua palavra, que elas possam ter conseguido ouvir a voz de Deus. Permaneça conosco sempre e obrigada por mais um dia. Perdoe os meus pecados, porque sou pecadora. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você e até o nosso próximo estudo. Que Deus te abençoe.